Olá pessoal, na aula de hoje eu vou começar a falar de um conceito aqui em arquitetura de computadores, que é a CPU. A gente já viu várias coisas da CPU, tá? A CPU tem uma unidade lógica e aritmética, que é onde as contas são feitas, as multiplicações, as divisões. Então, estava comentando aqui que tem a unidade lógica e aritmética, né, que é onde é feita as contas, as somas, subtrações, multiplicações e divisões, tá? Você tem um conjunto de registradores, que são memórias aqui, são variáveis, são locais aqui que você trabalha com grande velocidade, né? Então, a CPU trabalha com esse conjunto de registradores. No caso aqui está fazendo uma operação de soma A com B, está somando o registrador A com o registrador B, passando pela unidade lógica aritmética, fazendo a soma e salvando em outro registrador. Não está aparecendo a memória principal, mas a memória principal ela está aqui do lado. Ela é mais lenta, né? Demora um tempo maior para acessar a memória principal, que é a memória RAM, tradicionalmente chamada memória RAM do computador, né? Então eu vou pegar um elemento da memória principal e jogar em um determinado registrador. Isso é um load. Aí eu vou pegar um outro elemento da memória e vou salvar em um registrador. Tá? Salvo um registrador, salvo o segundo registrador, faz a conta e o resultado faz um store, volta para a memória principal. Tá? Então isso aqui é uma memória dentro da minha CPU. É assim que eu represento a minha CPU. Tá? Então tem unidade lógica, tem aqui a entrada do somador, passei o registrador A para cá, então a minha instrução tem o registrador a minha instrução tem o registrador B, faz a conta e volta aqui numa determinada posição. Tá? O que eu queria falar com vocês, na verdade, é outra coisa. Eu queria falar com vocês sobre instruções de máquina. Então, nessa aula aqui, eu queria falar sobre instruções. A gente sabe que existe uma linguagem de alto nível, tá? Linguagem de alto nível. As linguagens de alto nível são as linguagens Java, C, COBOL, tá? Todas essas linguagens, Python, tá? São linguagens de alto nível. Essas linguagens, elas passam por um compilador, ou pelo menos aí por um interpretador, elas passam por alguém, por um elemento, geralmente é um compilador, né? Geralmente você vai compilar, apesar que no Java você gera um bytecode que vai ser interpretado, tá? Mas de uma maneira geral, vamos pensar aqui na linguagem C, a sua linguagem de alto nível, ela vai passar por um processo de compilação, tá? Então é uma etapa intermediária, você vai compilar. O Java tem o compilador também, ele gera bytecode. Esse compilador vai gerar aqui código de máquina, instruções que a máquina entende. Então a linguagem de alto nível vai ser traduzida em instruções de máquina. E essa instrução varia de computador para computador, tá? Varia de máquina para máquina. Então cada máquina tem o seu conjunto de instruções, tá? Cada processador tem seu conjunto de instruções e é por isso que um código feito para uma máquina pode ser que não execute em outra máquina. O Java resolveu esse problema usando uma compilação intermediária, né? O Java gera um bytecode, ele não gera código de mágica, ele gera bytecode, e esse bytecode vai para uma máquina virtual
e a máquina virtual conversa com os códigos com a máquina real. Tá? Então, ela tem um elemento intermediário do bytecode e o bytecode vai traduzir isso aqui aí vai passar para uma máquina virtual, o bytecode, e vai executar em uma máquina com instruções de máquina. Mas no final a gente precisa de instruções de máquina, seja diretamente, como um programa em C, ou seja indiretamente, como um Java, que gera um bytecode que vai para uma JVM, e a JVM vai ter instruções de máquina. E o que são as instruções de máquina? As instruções de máquina, o código de máquina, são palavras, são bits, aqui pode ser 16, pode ser 32, isso aqui pode variar de processador para processador, mas são códigos binários, tá? E esses códigos binários são divididos em partes, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. A primeira parte é um código binário que representa, vou colocar aqui, por exemplo, 000, eu não sei o que o 0000 representa, mas o 000 pode representar a instrução ADD. Então a gente usa o mnemônico ADD, mas na prática a gente trabalha com um código binário que representa o ADD. Tem outro que pode ser load, puxar uma informação da memória e jogar em um registrador, load. Eu posso fazer uma operação lógica, int, tá? Então tem várias operações, não são muitas operações. Então cada máquina, né, cada arquitetura, cada processador tem o seu conjunto de instruções. E isso aqui não é uma coisa padrão. Isso aqui varia de máquina para máquina. Então vai ser ADD, aí eu vou ter aqui um registrador 1 para somar, eu vou ter um registrador 2 para somar, tá? Então algumas máquinas têm mais registradores, outras têm menos registradores. Antes de fazer o ADD eu tenho que dar um load para puxar da memória e salvar no registrador. Depois que eu fiz o ADD eu tenho que fazer um store, tá? Mas basicamente eu tenho esse formato aqui. Ao executar um código de máquina, numa máquina eu tenho palavras, vamos dizer aqui que eu estou trabalhando numa máquina de 64 bits ou de 32 bits, tanto faz. Alguns bits são usados para dizer qual que é a operação, tá? As operações elas podem acontecer em cima de um operador, de dois operadores, até três, aí varia de máquina para máquina, mas isso pode variar, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplozinhos de representação da instrução. Então continuando aqui, a nossa instrução é um número binário, né? A gente está chegando perto do código da máquina, e o código da máquina tem instruções semelhantes a essas que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, ADD, subtrai, multiplica, divide, carrega dados da memória, salva dados na memória. Tá? Então, são todas as operações que fazem parte do conjunto de instruções daquele processador. Aquele processador tem um conjunto de instruções. Quando a sua linguagem de alto nível é convertida num programa, ele passa a se transformar num conjunto de instruções de máquina, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá, de uma instrução. No caso, nesse exemplo aqui, a instrução tem 16 bits, tá? Uma instrução de 16 bits, 4 bits para guardar operação, ele chama de opcode, código da operação. Com 4 bits eu guardo quanto? 2, 4, 8, 16. Eu tenho até 16 operações distintas, tá? 2, 4, 8, 16. Então, com 4 bits eu tenho 16 operações distintas que eu posso representar. Aí aqui nesse exemplo eu estou trabalhando com 6 bits para representar provavelmente o primeiro registrador, tá? 6 bits para representar aqui possivelmente
o segundo registrador e eu vou fazer uma operação entre esses dois registradores, tá? Então, se você quiser eventualmente programar numa linguagem de baixo nível, você tem que entender essas regras. Não, você não vai programar em baixo nível, mas é importante entender o funcionamento dessas instruções aqui, para entender como é que é feito, como é que o seu código se transforma em linguagem de máquina. Então, continuando aqui as nossas instruções, nós temos instruções, exemplo aqui de instruções. Carregue um registrador que está na posição de memória 513. Tá? Então, aqui é um exemplozinho. Carregue um registrador, some o conteúdo do registrador que está em 514. Armazene o conteúdo em 513. Tá? Então, leu 513, somou com o que estava em 514 e salvou na posição 213. E são operações típicas de linguagem de máquina. Tá? Essas são operações típicas de linguagem de máquina. Uma questão importante quando a gente trabalha... Aqui tem um exemplozinho de uma conta, né? Então tem uma conta, mas uma questão importante quando a gente trabalha com linguagem de máquina, isso varia de máquina para máquina, é saber quantos operadores eu tenho para trabalhar. Tá? Quantos operadores, quantos elementos eu estou fazendo, quantos endereços tem em cada operação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu estou trabalhando com operações com 3 endereços. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma conta. Tá? Eu quero fazer a conta y igual a menos b dividido por c mais d vezes z. Tá? Então, eu quero fazer essa conta aqui. Y igual a menos b, tá? Eu quero fazer essa conta. Y igual dividido por C mais D vezes Z. Vamos ver como é que a gente faz, supondo que eu tenho 3 endereços em cada operação. Se eu tiver 3 endereços em cada operação, eu começo fazendo... Deixa eu só organizar um pouquinho aqui. Então, eu começo fazendo A menos B. Tá? Então, eu vou começar fazendo A menos B e salvando em Y. Aí eu gasto uma instrução para fazer. Subtrai A, B e salva em Y. Supondo aqui que eu tenho 3 endereços de memória à minha disposição. Aí eu faço multiplica D vezes Z e salva em T. Lembrando que A, B, D, T são todas posições da memória, que eu estou trabalhando de uma maneira simplificada. Mas eu tenho um vetor, eu tenho um conjunto de variáveis e cada variável tem um endereço. Então, estou trabalhando aqui com os endereços. Aqui é só uma forma mnemônica de eu saber o que eu estou fazendo. Adiciona T com C e salva em T. Adiciona C com T e salva em T. Divide T por Y, tá? Divide Y por T e salva em Y. Então, aqui ele fez utilizando 3 endereços, instruções. As instruções, elas são essas aqui. Subtrai, multiplica, adiciona e divide. E eu estou trabalhando com 3 endereços. Vamos supor que eu tenho agora 2 endereços para trabalhar. Ó, com 2 endereços, a operação fica mais... Eu preciso de mais operações para resolver. O que eu faço? Primeiro eu faço, dou uma carga aqui, né? Move A para Y. Então, salva A em Y. E depois eu subtraio B de Y. Veja que com 3 endereços eu gastava só uma linha. Agora com 2 endereços eu gasto 2 linhas para fazer a operação. Então essas aqui são operações em linguagem de máquina. Eu estou trabalhando com mnemônicos, mas isso aqui é tudo zeros e uns, tá? Eu estou trabalhando agora com uma máquina que tem instruções com 2 endereços. Aí eu movo, tá? Então eu fiz A, eu movi para Y, subtraí B de Y. Aí eu movo
D. Aqui está errado. Achamos um erro no livro. Ó, mova D para T. Então aqui é T. Está errado. Que livro que eu estou? Eu estou trabalhando com o livro. Eu estou trabalhando com o livro William Stalin, Arquitetura e Organização de Computadores. Eu estou no capítulo 10, tá? Estou no capítulo 10 do livro William Stalin. E eu estou mostrando aqui como é que eu faço para trabalhar com instruções, onde as instruções têm dois endereços. Ó, salva A em Y, subtrai B de Y, move D, aqui está errado, é move D para T, multiplica o conteúdo de T por E, adiciona C e divide T por Y. Então, aqui eu trabalhei com as instruções de máquina, tá? As instruções são instruções que mexem com dados, move, aritmética, subtrai. Aqui novamente eu estou trabalhando com operações de dados, move, multiplica, adiciona e divide, operações aritméticas, tá? É possível trabalhar também, tá? E aí vai depender de arquitetura para arquitetura. É possível trabalhar com apenas um endereço. Olha que interessante que fica, trabalhando com um endereço só. Então, nesse caso, a minha instrução, eu vou ter mais instruções, o número de instruções vai aumentando conforme vai simplificando aqui o meu conjunto de instruções, e agora eu tenho apenas um endereço. Carrega D, fiz a minha operação. Multiplica por E, então a hora que carrega, ele carrega no acumulador. Multiplica por E, aí tem um acumulador aqui, multiplica por E. Adiciona C, salva em Y. Então são passo a passo, ele vai pegar o último dado e salvar em Y. Carrega A, subtrai B, divide por Y e finalmente aqui salva Y. Essas aqui são instruções com apenas um endereço. Então a gente tem instruções dependendo da arquitetura, tem que ver o que está à sua disposição, mas nós temos instruções com 3 endereços, instruções com 2 endereços, instruções com um endereço e tem instruções com 0 endereços também. Aqui não está aparecendo, mas tem também instruções com 0 endereços. Então, a linguagem de máquina vai depender das instruções daquele processador. Aquele processador tem um conjunto de instruções que ele vai respeitar. Tá? Então, aqui tem exemplos, ó, operações com 3 endereços, operação ABC, operações com 2 endereços, operação A e B, operação com um endereço e tem operação com 0 endereço. Ele vai pegar o que está na pilha, o que está na memória ali disponível para fazer a conta. Tá? Então isso não é uma coisa fechada, isso aí cada processador tem o seu conjunto de instruções e tem operações com 3, com 2, com 1. Com um endereço você consegue ter endereços maiores, com 2 endereços, os endereços são menores, tá? Então a gente tem aqui que cada máquina tem um conjunto de instruções, cada processador tem um formato, né, de instrução que você tem que seguir para poder executar uma soma, uma subtração, uma multiplicação. Todo processador, toda arquitetura toda CPU tem um conjunto de registradores, tá? E tem uma metodologia de endereçamento. O endereçamento pode ser direto, pode ser virtual, então tem vários endereçamentos também. Então aqui a gente tem esses elementos aí, vão mudando de máquina para máquina e a gente tem esses elementos aqui para poder trabalhar. Tipos de operação, tá?
Nós temos operações do tipo instruções, no caso, né? As instruções podem ser sobre dados. As operações podem ser sobre endereços, a gente pode estar trabalhando com endereços, a gente pode estar trabalhando com números, a gente pode estar trabalhando com caracteres e a gente pode estar trabalhando com dados lógicos. Por exemplo, eu posso fazer uma operação com 2 números, eu posso fazer uma operação com 2 endereços. Eu não vou somar, multiplicar caracteres, não faz sentido. Então, o que eu faço com essas informações varia aqui, varia de acordo com os dados que eu estou trabalhando. Mas eu tenho os tipos de dados elementares, endereços, números, caracteres e dados